Senhor Deputado João Vasconcelos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Presidente da 11ª Comissão, o Sr. Presidente da ANAFRE e demais elenco do Conselho Diretivo da ANAFRE. Sr. Presidente, não haja dúvida que este orçamento está no seguimento do orçamento que já foi apresentado há uns meses atrás por este Governo e que alterou a linha de rumo relativamente ao rumo que vinha sendo seguido pelo Governo anterior, do PSD-CDS. Efetivamente, nota-se aqui uma melhoria, alguma dotação orçamental. Houve diálogo com a Associação, com a ANAFRE. É importante relevar o diálogo que faltou, não existiu durante o anterior Governo PSD-CDS, em que tudo impôs, sem ouvir a ANAFRE, a Associação Representativa. Estes valores consideramos que são insuficientes, mas, no entanto, não atingem a dimensão drástica daquela que se verificou durante os anos que referi. E o anterior Governo, de facto, maltratou, e muito, de forma brutal, as freguesias deste país. Não só em termos financeiros, administrativos e jurídicos. Por um lado, não cumpriu a Lei das Finanças Locais, de forma muito acentuada, retirando milhões de euros às autarquias locais e, repare, extinguiu mais de 1000 freguesias, mais propriamente 1168 freguesias, através da célebre Lei de Relvas, a chamada Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. Ou seja, foram eliminadas, por um passo de mágica, a régua e esquadro, de facto, centenas de freguesias sob o capricho de uma pessoa, mas respaldado por um Governo e por muitos deputados do PSD-CDS, e alguns estão aqui sentados nesta casa. O poder local democrático, nessa altura, sofreu um rude golpe. Portanto, há a revelia de autarcas e populações, é preciso dizê-lo. Sabemos que as freguesias desempenham funções muito relevantes de apoio às populações, não têm obtido o adequado reforço de competências, nem de meios financeiros, é verdade. Portanto, ao contrário da imagem veiculada pelos adversários do poder local, as transferências do Orçamento de Estado para o conjunto das freguesias têm sido claramente insuficientes ao longo dos anos. E veja-se, se em 2010 atingiram um montante global de 211 milhões de euros, nos anos seguintes baixaram para 184 milhões. Portanto, uma redução drástica. Como há pouco disse, a chamada reforma administrativa territorial autárquica, realizada a pretexto do memorando da Troika, que o PSD e o CDS muito bem executaram, extinguindo estas freguesias, como há pouco disse, no fundo tratou-se de um processo muito mais longe, de reconfiguração do Estado, centralização dos serviços e redução de trabalhadores. É preciso que se note. E mais, como é que foram tratados estes autarcas? Foram eliminados milhares de eleitos autárquicos, milhares. E neste momento, o que se notou com de facto essa extinção foi o maior afastamento entre eleitos e eleitores. As dificuldades agravaram-se no que respeita às respostas às necessidades das populações e foi desvirtuada a função das freguesias na organização do poder local. O Bloco de Esquerda sempre se opôs de forma muito firme e muito veemente à extinção das freguesias e contrapôs, na altura, o figurino do referendo local, porque entendemos que era a melhor forma de privilegiar a democracia. E acolhemos com satisfação as propostas deste Governo para reverter os casos, enfim, das freguesias que foram, portanto, extintas, agregadas de forma muito violenta. Um novo ciclo de esperança foi aberto, sem dúvida. Nós já apresentámos um projeto de lei, juntamente com outros partidos, nomeadamente o PCP e o PS, que baixaram à Comissão. No próximo mês de dezembro, dia 5, salvo erro, teremos um conjunto de autarcas de todo o país que virão discutir, de facto, essa agregação, essa extensão imposta e, efetivamente, ouvir o que têm a dizer
sobre este processo de reposição das freguesias. Nós entendemos que ainda estão criadas as condições para reverter o processo e que tenham efeito nas próximas eleições autárquicas, embora, de facto, o tempo não é muito, mas ainda pensamos que vamos a horas. Esperamos que, nomeadamente, o Governo e o Partido Socialista também estejam dispostos, nomeadamente, nesta matéria. E o Bloco de Esquerda espera, efetivamente, que esta lei, que as próximas eleições autárquicas já se consigam realizar no novo quadro, tendo em conta essas situações. O Bloco de Esquerda comunga das preocupações que o Sr. Presidente da ANAF aqui trouxe, neste parecer que aqui nos disse. De facto, são matérias muito importantes. As freguesias são órgãos importantíssimas que temos, nomeadamente a nível do poder local. Este ano comemoram-se os 40 anos do poder local democrático, uma das grandes conquistas do 25 de Abril, sem dúvida. Felizmente que temos um novo quadro político e vamos comemorar esses 40 anos, efetivamente, em plena liberdade, sem imposição, aquela imposição castradora da parte do anterior governo PSD-CDS. Queria, nesta última parte final, colocar aqui algumas questões ao Sr. Presidente da ANAF, nomeadamente sobre a questão da reposição de freguesias. O que pensa o Sr. Presidente relativamente a esta matéria e se acha que ainda estamos a tempo deste processo a ser revertido, a horas ainda de vir a público nas próximas eleições autárquicas, se é possível já nas próximas eleições ter este processo efetivamente concluído. Sobre a lei dos compromissos e pagamentos em atraso, é evidente que esta lei foi flexibilizada por este Governo, não deixa de ser positivo. A lei imposta pelo anterior Governo foi uma lei castradora da autonomia financeira e administrativa da administração pública e, maiormente, também com reflexos muito graves na administração local, em termos de muitos projetos que não foram para a frente. Os serviços autárquicos foram grandemente prejudicados. Efetivamente, o que estava a perguntar nesta matéria é se acha que são suficientes as alterações produzidas ou se devia ir mais além. Sobre a equiparação da responsabilidade financeira, que aqui o Sr. Presidente também referiu, no entender do Bloco de Esquerda, nós não concordamos com esta matéria. A equiparação aos membros do Governo em matéria financeira, pensamos que é perverso. Gostava de, enfim, perguntar ao Sr. Presidente que nos elucidasse mais alguns pontos relativamente a esta matéria. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, para responder.